Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Hoje eu trago um vídeo para vocês com mais um conteúdo sobre frações equivalentes. As frações equivalentes elas são vistas geralmente no quinto ano e também no sexto ano tu vai trabalhar um pouquinho, tá? Então por isso que é importante tu aprender desde a base aqui o que é uma fração equivalente, para começar. Tá? O que significa a palavra equivalente? Talvez tu já tenha ouvido essa palavra, mas talvez não tenha se ah, deparado a pensar sobre o sentido dela, né? O que ela significa. Então, quando eu falo que algo é equivalente, quer dizer que ela é igual a alguma outra coisa, ela tem o mesmo valor, ou seja, né? Equi, esse prefixo da palavra equivalente, equi, significa igual. E valente, que é uma palavra que a gente, né, costuma usar, quer dizer que tem o mesmo valor, tá? Equivalente. Na verdade, valente é valor e equi é igual. Agora ficou mais claro, né? Então, assim, gente, por exemplo, aqui nessa figurinha eu tenho um abacaxi que pesa 1 quilo, tenho 4 maçãs. As 4 maçãs juntas, elas pesam 1 quilo também. E eu tenho 8 limões que juntos também vão pesar 1 quilo. Se eu colocar eles numa balança, tá? E eu quiser assim que na balança dê 2 quilos, eu não vou poder colocar todas as frutas juntas, né? Por quê? Porque senão vai somar 3 quilos no total, né? Um do abacaxi, um das maçãs e um dos limões. Então, assim, ó, se eu colocar, por exemplo, um abacaxi, né, mais 2 maçãs, 4 limões, quer dizer que eu vou ter 2 quilos na minha balança. Isso, claro, é uma representação, não é nada exato. Agora, eu posso colocar um abacaxi e 4 maçãs. Vocês viram que aqui nessa primeira balança eu reduzi pela metade o valor das maçãs e pela metade o valor dos limões? Vai acontecer a mesma coisa aqui na segunda balança, onde eu coloquei o abacaxi, mas eu não coloquei limões e eu coloquei todas as maçãs, certo? Quer dizer o quê? Todas as minhas balancinhas aqui, com todos os arranjos e combinações que eu fizer, todas as frutas elas totalizaram 2 quilos. Ou seja, né, eu tenho arranjos diferentes de frutas em cada balança, mas eu tenho o mesmo peso delas, tá? Vai ficar mais claro. Entrando então assim nas frações equivalentes, né? Elas vão ser como o exemplo da balança, a analogia da balança. São frações que são diferentes, mas elas têm o mesmo valor. Lembrando, né? Equi é igual, valente, valor. Então, frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor. Claro que, olha só, aqui eu tenho um exemplo para vocês que talvez fique mais compreensível, tá? Eu tenho uma pizza. Acho que muita gente aqui gosta de comer pizza, né? Eu tenho a mesma pizza. Só que, por exemplo, aqui na primeira pizza, pode ser que eu queira dividir apenas com uma pessoa. Então, eu vou dividir com um amigo, eu vou cortá-la na metade. Isso quer dizer que cada um de nós, eu e meu amigo, né, podemos comer metade da pizza. Se eu quiser dividir com mais pessoas, lembram que o nosso denominador vai mostrar em quantas partes eu dividi o inteiro? Então, eu tenho a pizza e dividi ela em 6 fatias. Dessas 6 fatias, se 3 amigos, então, né, comerem apenas metade da pizza, quer dizer que já o tamanho da fatia que cada um vai comer vai ser menor do que se eu dividisse apenas com uma pessoa, né? E a mesma coisa aqui. Eu posso dividir a minha pizza em 8 fatias e dividir com 4 amigos. Quer dizer que eu tenho a mesma quantidade de pizza para dividir com os meus amigos, só que eu tenho mais amigos, então quer dizer o quê? Que cada um vai comer um pouco menos ainda do que essa grande área aqui, do que se eu tivesse dividido só com uma pessoa. Então, isso aqui que vocês têm que observar, ó. A parte que está colorida aqui da pizza é a área que vai ser dividida com outras pessoas. Então, quer dizer que é a mesma quantidade de pizza, porém com menos ou mais pessoas. Quanto mais pessoas eu tiver, menor vai ser a fatia de cada, né, que cada pessoa vai comer. Mas isso não quer dizer que o tamanho da pizza mudou, né? A área que eu dividi mudou de tamanho, porque ó, continua sendo metade da pizza. Só que aqui eu não fatiei, aqui eu fiz 3 fatias e aqui nessa metade eu fiz 4 fatias.
tá? Então, na fração equivalente vai ser isso. Aqui eu trago de novo o exemplo para vocês. Eu vou dizer que essas frações, 1/2, 3/6 e 4/8, são frações equivalentes. Por quê? Elas são diferentes, porém, elas têm o mesmo valor. Por quê? Elas representam a mesma área da pizza, só que o que vai mudar é que é em quantas fatias eu dividi essa área da minha pizza. Por isso, frações equivalentes. Aqui eu vou fazer com vocês alguns exemplos de como eu encontrar uma fração equivalente, tá? Para encontrar uma fração que é equivalente à outra, eu posso multiplicar ou dividir o meu numerador e o denominador sempre pelo mesmo número, tá, pessoal? Eu não posso, por exemplo, vir aqui e multiplicar, né, o meu numerador por 2 e vir aqui e multiplicar o meu denominador por 3. Isso aqui está errado. Por quê? Porque eu não vou achar uma fração que é equivalente. Para ela ter o mesmo valor, eu tenho que multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelos mesmos números, tá? Sempre igual. Então, assim, vamos supor o seguinte, o que tu tem que observar? Se a tua professora der um enunciado assim, encontre frações equivalentes a 2/4 multiplicando o numerador e o denominador por 2, tá? Ela está dando a orientação de como ela quer que tu faça. Tu não pode, então, multiplicar por outro número. Se ela está pedindo por 2, tu tem que fazer por 2, tá? Ou assim, encontre frações equivalentes dividindo o numerador por 2. Mesma coisa. Aí tu tem que ver se ela está pedindo para eu multiplicar, está pedindo para eu dividir, por qual número? Ou, às vezes, eu também deixo livre, né? Encontre frações equivalentes a 2/4. Mas eu não disse se eu quero que tu multiplique, se eu quero que tu divida. Então, aí quer dizer que fica a teu critério. Tu pode multiplicar ou dividir. Tu pode multiplicar daí pelo número que tu quiser, dividir pelo número que tu quiser. Porém, observando novamente que eu não posso, por exemplo, multiplicar aqui por 2 e aqui resolver, então, dividir por 2. Deixa eu achar o símbolo aqui da divisão. Tá? E dividir por 2. Isso aqui está errado. Tem que ser, ou eu uso a multiplicação, ou eu uso a divisão, tá? Eu vou começar fazendo a multiplicação. Eu escolhi aqui o 2, aleatoriamente, tá? Não tem nenhum critério para eu ter escolhido ele. Como eu encontro a minha equivalente, então, pessoal? Deixa eu pegar esse sinalzinho aqui para usar aqui também. Então vamos supor, minha professora não pediu nada. Eu vou escolher o 2. Pode ser. Então, eu vou multiplicar o meu numerador. 2 vezes 2, quanto é? 4. E 4 vezes 2 vai ser 8. Sem precisar usar desenho, eu consegui encontrar uma fração equivalente. Claro que às vezes, dependendo da situação, da atividade, tu vai ter que observar uma figura e responder a questão, né? Qual é a fração equivalente só de observar a figura e a divisão da área da figura. Mas aqui a gente vai fazer da forma onde só vai usar multiplicação ou divisão, tá? Então, eu posso dizer, né, que o 4/8 é equivalente a 2/4. Simplesmente porque eu fiz a multiplicação, né, dos meus numeradores e denominadores. Aqui também vou utilizar a multiplicação. Para não usar o 2 de novo, eu vou escolher outro número. Eu vou fazer com 5, tá? Vezes 5. Lembrando que é sempre igual em cima e embaixo, tá? Isso tu não pode esquecer, senão tu vai acabar errando a questão. 3 vezes 5 eu sei que é 15. E 4 vezes 5 eu sei que é 20. 15 20avos. Sora, mas como é que pode uma fração que parece ser tão grande, né, ser equivalente a uma fração menor que é 3/4? Na verdade, gente, o que que acontece, né? O que acontece é que essa fração aqui dividiu, por exemplo, vamos supor que eu tenho um retângulo aqui. Quer dizer que eu posso ter dividido ele em 4 partes, que nem diz aqui, né, e pintado 3. Ou posso ter dividido ele em 20 partezinhas e pintado 15.
no fim vai ser a mesma área do retângulo que eu terei representado por desenho, tá? Agora aqui, vamos continuar fazendo a divisão. Eu vou escolher outro número, vou fazer por 4. Vezes 4 e vezes 4. Esqueci o sinalzinho de igual. Importante ter ele, tá, gente? Porque já que nós estamos falando de equivalência, né? Um valor igual. Então, 5 vezes 4 eu sei que é 20. 9 vezes 4 eu sei que é 36. Vou colocar a barra da fração aqui. Beleza? Mesma explicação que eu dei aqui, tá? O que vai mudar é apenas quantas partes eu dividi o inteiro e quantas eu pintei. Aqui, ó, lembram lá no início que eu falei que a gente podia multiplicar ou dividir? Agora eu vou fazer alguns exemplos com divisão, esses dois aqui, tá? É a mesma coisa, tá? Vamos supor que nesse exemplo 8 décimos, a professora pediu para te dividir por 2. Encontre uma fração equivalente dividindo 8 décimos por 2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o símbolo da divisão. Ó, dividir por 2. Vou dividir o 10 também por 2. Lembrando que quando tu for escolher o número, nesse caso aqui a professora pediu para eu dividir por 2, né? Então eu vou dividir por 2. Mas lembrando assim, ó, quando tu for escolher na multiplicação, tá, tu pode escolher por qualquer número, porque tu vai conseguir multiplicar, né, por qualquer número. Só que na divisão tu tem que ter mais cuidado, porque eu não posso escolher 3, por exemplo, aqui, porque vai me dar um número com vírgula. Eu tenho que escolher um número que eu sei que eu vou conseguir dividir de forma exata o numerador e o denominador por ele, tá? A gente não aprendeu ainda números com vírgulas, né? E a gente vai ver mais adiante, que é uma outra ideia. Mas então tu observa isso, se eu consigo dividir, né, os dois pelo mesmo número. Porque às vezes eu posso, né, conseguir dividir por 2 e por 5, mas daí não adianta, porque para ser equivalente tem que ser o mesmo, né, o mesmo divisor. Outra dica para ti é que tu sempre comece a tentar dividir por 2, tá? Faz essa primeira tentativa, se tu ficou livre, né, para poder escolher e tu quer usar a divisão, o 2 é um número básico, então se der para dividir, deu, se não tu parte para outro, por 3, por 4, por 5, tá bem? Então vamos fazer essa equivalência aqui. Sinalzinho de mais, de igual, desculpa, aqui. 8 dividido por 2, então 4. 10 dividido por 2 é 5. 4 quintos é equivalente a 8 décimos. Mesma coisa, né, gente? Só que aqui a gente está diminuindo a fração, tá? Aqui tem mais divisões, né? O 10 divide o inteiro em mais partezinhas e aqui divide em menos. Vamos fazer mais uma divisão aqui? Aqui eu sei que eu consigo dividir por 2, mas quero te mostrar como eu também consigo dividir por outros números. Eu também sei que 12 e 24 são divisíveis por 3. Então, eu vou utilizar aqui o número 3. Tá? Número 3, número 3. Aí vai ficar 12 dividido por 3, 4. 24 dividido por 3, 8. 4 oitavos é a fração equivalente a 12, 24 avos. E aí, vocês estão treinando também a leitura das frações? Quero saber, tá? Deixa as tuas dúvidas nos comentários, qualquer sugestão para os outros vídeos. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo bem bacaninha aí sobre frações, tá bem? Obrigado por assistir, um beijo e até o